mais um episódio do Hoje Vou Assim. E hoje a gente veio assim para o CCBB, esse lugar lindo que Belo Horizonte fica tão feliz de ter. E a gente vai visitar a exposição dos Gêmeos com a minha convidada de hoje, que é a Patrícia Cerqueira, também conhecida como Pati Papo. Vem cá, Pati. A Pati é uma companheira de idade e a gente vai conversar sobre vários assuntos durante essa exposição, mas a gente não vai falar nesse ambiente não, porque esse é o ambiente da música, então a gente vai para outro ambiente agora. Olha que incrível, é o começo da história deles. Olha que legal. Gente, eles crianças. Olha que bonitinho. Como eles já tinham a música no sangue. Assim. Que lindo. É incrível. Uau, mas tem que ficar aqui muito tempo para absorver tudo. Tem. Que então agora lindo. A gente vai falar do começo da sua história. Da minha história? É. Eu nasci em BH. 1969. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Em Belo Horizonte, nessa terra. Mas eu fiquei aqui até os 18. Ah, sim. E aos 18 eu mudei de vida completamente e fui para Berlim. Olha, tá vendo? Tem a ver, ó, tá vendo? A gente não tá aqui por acaso. Conectado. E aí em Berlim fiquei quase 18 anos, fiquei 17 anos. E agora fazem mais de 10 anos que eu estou em Florianópolis. Mas você não contou uma parte importante. Qual? Você buscou um marido em Berlim. Ai, trouxe pra cá. Importou. Importei. E ele veio pra cá. Sim, ele tem 2 filhos que nasceram na Alemanha e alemãozinhos, mas já estão aqui no Brasil faz muito tempo, já virou brasileiro também. E aí agora é isso, largamos Berlim e estamos lá na natureza. Tá, então em que fase que começa a Pati C? A Pati C, você sabe que a Pati C não foi criação minha, né? Não. A Pati C não foi eu que criei. A Pati C é a minha versão cantora e ela existiu do acaso, que eu nunca planejei na minha vida. E foi a coisa mais engraçada do mundo que já me aconteceu, porque eu estava num jantar com amigos, pessoal da música, assim, umas pessoas até que eu não conhecia. E eu sou muito cara de pau. Eu também. E aí, não sei, tava ótimo o clima e eu falei assim, no meio do jantar, eu levantei e cantei La Vie en Rose. Aí, tinha um produtor nesse dia e falou pra mim, no dia seguinte a gente vai gravar uma música. Gente, você tava no lugar certo na hora certa. Aí eu falei, não, eu não sou cantora não, isso aqui foi só brincadeira, eu não sou cantora. Não, mas eu acho que vai ficar muito legal, tal, vamos gravar uma música. Isso foi em Berlim? Eu tava em Amsterdã. Ah, tá. E aí gravamos uma música no dia seguinte no estúdio, eu ganhei 100 conto lá, que na época era Gulden, nem era euro ainda, né? Fiquei toda feliz, falei, gente, olha, né? E foi isso a minha experiência. Acontece, Cris, a música virou número 1 em Tóquio. Gente, que incrível! Essa primeira música que eu gravei na vida virou um hit em Tóquio. Mas qual era a música? Chama I Love Europe. Ah. E aí os japoneses, chamou a atenção dos japoneses, produtores japoneses me chamaram para gravar. E no final eu já tinha 12 músicas gravadas, lancei um álbum, lancei outro, lancei 6 álbuns. E você foi a Tóquio? Muitas vezes. Gente, ela foi a Tóquio muitas vezes, tá? Gente, que incrível! Uma pessoa que foi a Tóquio, ela já tem um efeito. Uma pessoa que foi a Tóquio muitas vezes. Muitas vezes, então, pois é, saudade. E quanto tempo durou isso? 10 anos. E era na mesma época do Psicato 5? Era. Então tinha a mesma pegada? Tinha. Era bem isso. Era meio a época do New Wave, não era? Não era New Wave, era New uma... Wave, eu sou péssima pra essas músicas, foi em nomes. que ano? 2000. Ah, não, então foi depois do New Wave. New Wave foi anos 90. Era meio easy listening. Easy listening, não é? sim, Um negócio assim? Easy listening. E você cantava mais suavezinho, tipo Fernanda Takai? Na verdade, um japonês que falou pra mim, porque tem uma japonesa que ela chama Kaimi Kari.
E quando eu gravei a primeira música com esse grupo japonês, eu soltei a voz, sabe, assim, colocou lá e aí ele, menos. Você conhece Kai Mikari? Eu conheço. Kai Mikari é uma japonesinha. Você não vai conhecer porque... Então eu posso ter esperança de um dia cantar lá no Japão? Pode. Nossa, gente, e aí sei lá, mudei assim, tudo é agora. igual Kai Mikari. Aí, e ela canta assim, sabe? Que tem a ver com a cultura japonesa. E aí eu falei, então tá. Então vai ser assim. Tá vendo? E aí Às vezes não é que a gente não tem a voz, a gente só tá na cultura errada. Então, e aí eu me adaptei total, porque eu realmente não tenho uma voz de cantora, né, que... mas você tem uma voz tipo o João Gilberto, tipo, isso, não é? É uma voz miudinha, pequena, mas uma voz pequena não é uma voz de menor valor. Não é. Né? Não, tem seu Tem que charme. falar isso pro pessoal, tem, né? Mas e aí, será que Paty C não vai retornar assim? Olha, Fica a dica, pessoal. Ó, a gente vai deixar o telefone dela aqui. Spotify. Eu não sei, Paty C faz a última música que eu produzi, que eu gravei, faz bastante tempo, foi em 2008. E foi a última vez que eu gravei uma música. 15 anos atrás. E foi quando eu vim pro Brasil. Na verdade, eu saí de Berlim, vim pro Brasil e quis me lançar aqui como Paty C, porque eu fiz essa mudança de vida e como eu tinha carreira em Tóquio, internacional, eu achei que ia ser muito fácil. Eu achei que eu ia chegar aqui com um estalar de dedos, eu ia ter a mesma posição do que eu tinha lá. Mas não foi assim. Mas aí você criou a Paty Papo. Aí eu criei, E eu criei outra pessoa. Super acompanhei, porque primeiro você lançou o Adeus Preocupação, que é um livrinho pequenininho, muito fofo e muito interessante. E eu quero retomar isso, mas eu queria dizer que eu assisti a Paty Papo surgindo e você começou a fazer frases, não só as frases são incríveis, como o jeito como você coloca as frases, as imagens das frases são deliciosas. E Paty Papo foi crescendo cada vez mais, tem mais de 100 mil seguidores hoje, né? Mas conta um pouquinho do Adeus Preocupação. Quem sabe a gente não fala adeus para esse ambiente, a gente vai pro outro. Adeus e vamos falar para... Vamos pro próximo. Para outro ambiente. Aqui a gente dá adeus para preocupação. Isso. Adeus Preocupação. Vamos lá. Adeus Preocupação. Como que foi que esse livro surgiu? Como que ele surgiu na sua cabeça? Surgiu porque eu estava muito preocupada numa época. E aí eu comecei a ficar preocupada demais, falando, tem que sair disso. Sim. Porque não é possível. E eu vou te contar rapidinho por que eu estava preocupada. Foi exatamente essa virada, né? De ter vindo para o Brasil e ter apostado que a minha carreira aqui ia continuar do mesmo jeito. E claro que não é assim, né? Com ninguém, assim, ainda mais que eu era conhecida lá fora, que ninguém tinha ouvido falar de Paty C. Então, as coisas não caminharam como eu queria. E você ficou preocupada? E eu, 2 filhos pequenos, né? E tinha que ir para São Paulo, porque Florianópolis não tem essa cena musical, então eu tinha que ir para São Paulo gravar, fiz alguns shows lá. E fiquei 1 ano tentando correr atrás de mim mesma, assim, do meu posto, e não consegui, assim, eu achei muito duro, não consegui um reconhecimento da minha carreira anterior, tive que meio que começar do zero. E com 2 filhos pequenos, eu, assim, me deu 1 ano, eu falei, gente, chega, sabe? Eu não tava sendo boa mãe, eu não estava sendo boa profissional, tava uma confusão. E aí eu falei, quer saber? Chega de Paty C. Foi glamuroso, foi maravilhoso, foi a coisa mais incrível. Saber a hora de parar é maravilhoso. Então agora não é mais. Sim. Né? Mas aí fiquei preocupada. Fiquei preocupada que eu falei, tá, se eu não sou Paty C, quem que eu sou então? Quem serei eu? Porque eu adorava ser Paty C. Sim. Mas aí, né, não tinha mais... Aí o pessoal começou a me chamar de Patrícia, eu não gosto de me chamar de Patrícia. Eu também acho que eu não te vejo como Patrícia. Aí eu falei, gente, tem que arrumar outro jeito, né? E a minha preocupação, na verdade, na época, era exatamente essa, de me encontrar novamente, saber assim, quem que eu sou. Eu acho que a gente vai se encontrar aqui. Olha que lugar mais lindo isso aqui, gente. Tá, continua contando. E tem uma história muito comovente nesse título desse livro, porque eu tinha uma amiga, assim, confidente, a gente falava muito, ela conversava muito e ela teve... morreu. De repente, assim, jovem. Mas antes dela falecer, ela chamou todas as amigas e ela falou assim pra gente, eu queria fazer um pedido para vocês. Eu queria que vocês
não se preocupassem. Nossa, eu vou chorar. Porque as preocupações que eu tive e que eu fui super preocupada a vida inteira, eu não sofri elas. Eu simplesmente preocupei com o que não aconteceu. Que é literalmente pré-ocupar. E eu perdi o tempo da minha vida e agora eu tô indo cedo demais e tô vendo o que eu fiz. Então eu quero que vocês me prometam, ela falou, eu quero que vocês me prometam que vocês não vão se preocupar. E eu fiz essa promessa. E a partir do momento que eu fiz essa promessa, eu comecei realmente a trabalhar isso. Mas com muita pesquisa, foram 6 anos, né, para escrever esse livro. Ele é um livrinho assim, mas ele demorou a ter o Adeus Preocupação. E quando eu lancei o Adeus Preocupação, eu não existia nas redes sociais. E eu falei, gente, como é que eu vou me lançar, né? Tipo, agora eu sou escritora. Você não ficou preocupada com isso, né? Não. Você partiu logo para a ação. Falei, eu sou escritora agora, não tenho uma rede social, ninguém sabe quem que eu sou, ninguém nunca viu uma palavra escrita minha. Aí eu criei um perfil no Instagram que é o Bate-Papo, que são frases diárias, e peguei as frases que eu mais gosto do livro e comecei com as frases do livro. Mas uma hora elas acabaram, né? E aí, de onde saíram essas, saíram várias outras, né? Saíram. E não para de sair. Isso é maravilhoso, eu só penso né? em frase. O que é um exercício da criatividade, né? É maravilhoso. Já virou uma coisa automática, assim, as palavras, eu só penso em frase, sabe? Lá em casa tudo vira frase. É melhor que virar pizza, né? E aí eu comecei com o Bate-Papo, que é esse perfil, e ele começou... foi bem devagar, eu fiquei ali uns 4 anos fazendo martelando. Fazendo todo dia. E um dia, Cris, esse salto aí que eu dei foi por conta de uma frase que viralizou. Qual que foi? Foi... Às vezes, a mudança de plano, às vezes, um plano para dar certo precisa da mudança de planos. Olha que legal. Genial. E é engraçado, né? Que às vezes é uma coisa mesmo. E eu não sei. Não, mas é isso. Nada, é um caminho, assim, né? Que vai. E aquilo ali é tipo. Caça-níqueis. Uma hora a gaveta abre, né? Uma gaveta enche, essa assim. frase, e não foi. Eu não acredito que nem foi essa frase, que eu já tinha colocado ela antes. Mas parece que foi um momento, assim, que foi começo do ano, acho que as pessoas estavam precisando de ouvir isso, que a mudança de planos faz parte dos planos. E foi assim, e aí de um dia para o outro eu fui assim, 4, 30, 50, sabe? É coisa... gostoso, né? Nossa, é muito gostoso isso. O que está acontecendo? E aí, né, eu continuo com o Bate-Papo, levo super a sério. E você produz quantas frases mais ou menos por semana? Uma? Várias? Várias. Porque eu não consigo, como eu produzo conteúdo, eu acabo consumindo também menos. Eu não consigo, porque eu sigo 7.500 pessoas. Ou seja, não aparece ninguém pra mim, né? As pessoas aparecem assim. Mas você é muito disciplinado, então, já percebi. Eu tenho mais de 1.000 frases. E o livro das frases? Não vai surgir? Vai. Porque eu acho que um livro de frases é incrível, né? Tem que surgir, ele vai surgir. É um projeto desse ano, mas pro final do ano. Pode ser aquele Minutos de Sabedoria? Eu pensei tipo um calendário assim, meio por dia, sabe? Assim, sim, mas o Minutos de Sabedoria é um pouco você abre isso. uma página ou, né? Você tem 3 anos de frases, praticamente. Tem. Posso ficar Gente, 3 que anos incrível. Pra tudo tem uma frase na vida. Pra tudo tem uma frase. E aí agora, assim, depois de 1.000 frases, porque é difícil criar uma frase. Não é assim, mesmo que tem umas frases bem simples, mas ao mesmo tempo consumiu muito, assim, o meu pensamento, assim, que frase vai ser hoje, né? Sim, é difícil mesmo. E agora, como eu tô com demandas de outras coisas, outros trabalhos, outros projetos, eu tenho feito uma reciclagem delas, assim, eu reposto elas de novo, eu escrevo tudo à mão, né? Sim. Então eu escrevo à mão de um jeito diferente, que eu falei assim, Paty, você não pode, imagina se você fizer 80 anos criando frase todo dia, nenhuma pessoa consegue criar uma frase todo dia a vida toda, não é possível. Eu fiquei assim, gente, se eu fizer isso, eu fiquei louca.
Então agora eu brinco com a minha letra, eu brinco como é que eu apresento a frase. Eu lembro que eu vi umas frases no outras, começo de macarrãozinho, né? Letrinha de macarrão. Letrinha de macarrão de macarrão, letrinha. Tem uma frase sua que eu adoro, que é assim, é quando a gente se perde no que faz, que a gente se encontra, uma coisa assim, né? É quando eu quase citei ela ontem, que ontem eu estava fazendo uma live com o Clóvis de Barros e ele estava falando de vocação, não é de vocação, de se encontrar naquilo que você faz, e eu lembrei muito dessa frase, assim, que é isso, quando a gente está feliz, a gente se perde no que a gente está fazendo, É muito né? bom, é uma absorção total, né? Mas você tem sua frase preferida? Você tem uma que ganharia o prêmio, o Grand Prix de Cannes? Tem. Qual? Decisões definem destinos. Lindo. Eu gosto dessa frase porque eu escrevi ela assim, decisões definem destinos, com DDD. Eu acho muito lindo, eu sou doida por colocar isso num prédio. É muito gigante, legal mesmo. sabe De ter umas assim? empenas com frases, né? É incrível. Eu muito amo essa legal. frase, Mas ela não são 3 palavras. Incrível. E falam tanta coisa, né? E você, como que você percebe essa repercussão da frase na vida das pessoas, assim? As pessoas falam com você inbox, alguma coisa assim? O dia inteiro. E é tão gratificante porque muitas pessoas falam que essas frases mudam a vida delas. Falam que quando elas estão mal, elas vão pro meu perfil e fica lá procurando as frases. Tem gente que fala assim que em períodos difíceis eu consegui ajudar, sabe? Isso é maravilhoso. E eu isso fico é assim, uau, inacreditável. É gratificante demais. Então eu faço isso com todo amor e eu tenho muito retorno. E as de muita camisetas, gente. quando é que serão lançadas? Vai ser também. Por favor. Você já está vendo todo o meu futuro, tô vendo. Porque a pessoa, quando ela vem da publicidade, ela já começa a enxergar possíveis monetizações. Olha, definições definem destinos, vai ficar lindo. Definições definem destinos. Decisões definem destinos. Eu acho que deve ter umas frases que às vezes as pessoas falam, essa eu vou mandar pro fulano, não tem? Não é? Tem. Inclusive agora eu tô lançando o segundo livro, que é A Sorte de Viver, que vai ser agora no Café com Letras, na próxima terça. E é legal, porque eles encomendaram lá para a lojinha, e aí agora tem outras lojinhas que se encomendaram, imãs de geladeira com as minhas frases. Isso é sensacional. E aí agora eu tô produzindo uns cartõezinhos com as frases que eu acho que... Porque não pode ser uma frase muito longa, que senão não fica bonito no cartão. Tem que ser uma frase que fica bonita. Essa capacidade de síntese que é o mais difícil também, né? Então agora eu tô fazendo essas frases, cartão postal, cartão de aniversário e imã de geladeira. Sensacional. Vamos para a próxima sala para falar do livro A Sorte de Viver? Vamos. Então, a gente falou de, né, colocar a frase no prédio. Isso. O trabalho dos gêmeos, eles ganharam cenário em vários lugares do mundo, né? Sim, assim, tem internacionalmente. Castelo, a gente deve ser muito incrível. E eles são muito maravilhosos, São né? muito maravilhosos. Muito. Você sabe E que pra eles todas estavam as contando, idades, todos os públicos. Eles estavam contando aqui, quando eles fizeram uma visita guiada para os jornalistas, né? E eu estava presente. Eles contaram que eles eram tinham muito problema de comportamento na escola. E aí resolveram tirar eles da mesma sala. Então eles foram para salas diferentes e teve um concurso de desenho. Eles em salas diferentes fizeram o mesmo desenho. Adorei. Não é uma coisa que arrepia? Adorei. Porque assim, isso eu acho uma coisa muito impressionante, porque eles conseguem fazer juntos. Você não sabe se foi o Otávio ou eu esqueci o nome do outro. Se foi o Otávio ou se foi o irmão do Otávio. Eles são todos trabalhos dos dois. É como se fosse uma alma só, um negócio muito doido, assim, né? É incrível. É incrível mesmo. Olha que incrível essa parte. Capa de discos? E eles fazem várias coisas bem divertidas, assim. Adoro. Você conhece algum, Cris? Na verdade, eu cheguei aqui e vi algumas coisas, né? No dia eu lembro de alguns, assim, mas eu tava muito cheio, então hoje tá mais... Hoje tá ótimo. Hoje tá bom de ver, né? Mas conta do livro, A Sorte de Viver. Isso, A Sorte de Viver eu escrevi durante a pandemia. E tem tudo a ver o título, né? Isso, pronto. Você já resumiu. Porque eu achei que ficou
ficou muito óbvio, né? A sorte. A gente tinha medo de morrer durante a gente pandemia. tinha medo de abraçar, a gente tinha medo de uma pessoa tossia do seu lado, você ficava, né? E fora o medo realmente da pandemia alastrando. Então eu achei que foi um momento que eu valorizei a minha vida demais, porque eu sou essas pessoas que sofrem com, né? Então, assim, esse período eu achei muito duro, assim, mas foi duro demais. Assim, não tinha como não ficar absorvida. Então, eu chorava às vezes. Eu não também aguentava ver aquele monte de mortes e aquelas, né, acontecendo diariamente. Eu achei aquilo, assim, não sei, me abalou demais. A mim também. E foi um momento muito introspectivo, né? Já que também você não tinha dispersão nenhuma, você não podia ver ninguém. A gente realmente levou super a sério o isolamento. Não dava para dar adeus para preocupação nessa fase, não né? Dava. Era bem difícil, né? Realmente só se você fosse uma pessoa iluminada, né? Buda. Também o adeus preocupação eu também acho que não não tem nada a ver com a falta de responsabilidade, né? Não é que exatamente. Que a gente joga, porque é não se preocupar com aquilo que não tem como. Exato. E eu nessa época foi muito bom porque eu não tinha um escritório. Eu sempre trabalhei no meu quarto, tem uma mesa assim, eu e meu marido ficava no escritório em cima, que a gente construiu um puxadinho lá. E aí ele torceu o pé um dia e não pôde ir pro escritório. E eu falei, então eu vou. Você trocar fica aqui, com você. Eu vou. Só que lá é lindo, é um cubículo, é um quadradinho assim, sabe? Mas tem uma janela assim pro mato. E você vê passarinho, você vê pica-pau, você vê tucano, é paradisíaco, assim, essa janelinha. E aí eu cheguei lá e já me apoderei, assim, de tudo, já fui colando minhas frases, cartãozinho, porta-retrato da minha avó, que eu adoro, e pus as coisas assim, e levei caixa e abajur, assim, né? Falei, é temporário, mas enquanto eu tô aqui, esse lugar igual a gente quando chega no hotel para passar 2 dias, né? Ocupa todo o armário. E aí eu montei ali o meu cenário, que eu nunca tive um espaço meu. E eu acho que você sabe, né? Quando a gente é mãe, dona de casa, se você tá dentro da sua casa, você ouve que a máquina acabou de lavar, e você sai, vai lá, estende a roupa, não é assim? Você não eu descobri lá em cima esse poder dessa solidão, né? De você ficar ali sozinha, ninguém te chama, e tem uma escada chata em caracol para subir, então ninguém gosta de subir lá. Então, assim, todo mundo me deixou tranquila. E o pé dele melhorou, né? Um dia. E aí ele subiu. A hora que ele viu, ele falou, acabou, né? Dancei no meu escritório. Eu tô achando. E isso mudou muito a minha escrita. Esse isolamento lá em cima, essa falta de contato com a casa, com os afazeres domésticos diários, assim. Porque era um isolamento social, mas você precisava ficar isolada você mesma, né? Independente, assim, já era isolamento, mas eu ainda precisava de um isolamento maior, assim, dentro de casa, para não me ocupar com a casa, não ocupar com os filhos, não ocupar com, né? E foi um momento muito criativo para mim. Olha que lindo, ó, tem a ver um pouco, olha que bonito. Lindo. Eu acho linda essa intervenção que eles fizeram lá em São Paulo. Banksy, essa que você falou. Uau! Que lindo! Mas continua contando. Que lindo! E a sorte de viver surgiu desse cenário, eu ali sozinha na pandemia, e eu tenho uma teoria, assim, de que sabe como é que o livro ia chamar no começo? Assim, porque eu tinha uma ideia. E aí... Uma Odisseia no quarto, não? Tinha, 2021, uma Odisseia no quarto. E aí, escrevi o livro e ficou pronto. Eu acho que eu te mandei até um PDF com esse título. Você me mandou, e eu nunca consegui ler. Sou uma pessoa que fica devendo isso para os outros. Eu comecei e não parava. E aí, o que aconteceu? Teve um momento que eu tive que mudar o título. Porque acabou que eu não lancei em 2021, já era 2022, e eu me vi trabalhando um título que, assim, de uma pandemia, e todo mundo já estava querendo esquecer. Sim. E eu achei assim, gente, esse livro não pode mais remeter isso. Tem que remeter exatamente o contrário. A sorte de viver. A sorte de viver. É lindo A Sorte de Viver. É um título maravilhoso. E aí é uma autopublicação.
porque eu mandei para algumas editoras e não obtive retorno. Não teve a sorte de ser respondida? Não tive a sorte de ser respondida, mas olha só, os gêmeos com Banksy. Olha que lindo. Demais. Olha que oportunidade. Incrível. Estão fazendo cena de corpo.